A paz do Senhor, irmãos. Ótimo domingo para vocês aí, tudo bem? Vou pedir para todos se colocarem em pé. Mais um tempo de estarmos juntos na casa do Senhor. Nesse momento eu peço para que você feche os seus olhos para que nós possamos orar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais esta manhã. Muito obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem tido por nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós somos gratos. Te peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, a cada família representada. Abençoe os nossos lares. E que nesta manhã de um belo domingo, o Senhor fale aos nossos corações, como tem sido nos domingos anteriores, Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações e nós estamos repletos de esperança, frente a todas as promessas que o Senhor tem para nós. Então eu te peço que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar, abençoe os nossos pastores, a nossa igreja, e que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã e também receba o nosso louvor. É isso que eu te peço, em o nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda o seu Deus bem forte nesta manhã. Esse hino, ele é um hino com uma letra maravilhosa. Eu não sei se você conhece, mas ele é daqueles hinos que você canta uma vez e já aprende. E olha para quem está próximo a você e fala assim: eu sei que você canta bonito, hein? Fala aí para ele. Eu sei que você canta bonito demais. Ô glória! Vamos louvar ao nosso Deus. E antes, irmãos, só uma informação. A gente teve um probleminha técnico hoje pela manhã, então o culto ele não está sendo transmitido ao vivo, tá? Mas a gente está tentando fazer a captação, a gravação dele para depois subir para os irmãos que por N circunstâncias não puderam estar presentes. Vamos louvar ao nosso Deus. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Aleluia! Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Se você pode dar um glória a Deus, dá um aleluia, porque o Senhor Ele te escuta nesta manhã. Aleluia, aleluia, Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Tu és poderoso. Aleluia. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Flui dentro de mim.
te adorar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Deus maravilhoso. Oh, glórias. Aleluia. 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 Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por podermos adorar ao teu santo nome. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Transforme as nossas vidas nesta manhã, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Vocês, aleluia, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, aleluia. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, oh glórias. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Declare, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, oh aleluia, deserto, luz na
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu Oh, és. glórias, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Este é quem tu és, tu não é outro senão tu és. Este é quem tu és, 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 Senhor. Este é quem tu és maravilhoso, Deus. Esse é quem tu és. Este é quem tu és. Se você pode, aplauda o Senhor bem forte nesta manhã. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glórias. Aleluia. Como é bom termos essa certeza que a gente não precisa sentir para saber que Deus está conosco. Aleluia. Essa é uma verdade. A palavra de Deus tem um não temas para cada dia do ano. Isso é lindo, você acordar em um domingo em plena manhã sabendo que Deus tem um não temas para você. Aleluia, Ele tem um não temas para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Nesse momento estaremos louvando também ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Tu és poderoso, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
está sentado no trono. Se você pode, levanta a sua voz e cante conosco. E ao Cordeiro, somente a Ele seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio das nossas vidas, ó Pai, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Levanta as tuas mãos e diz assim, ó: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aí mesmo onde você está, com os olhos fechados, abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor, porque Ele te escuta nessa manhã. Você acabou de cantar que você não precisa sentir para saber que Ele é Deus. Você acabou de cantar que Ele é o poderoso Deus, que Ele pode todas as coisas. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nesta manhã, mas eu sei que Deus tem poder para resolver todo e qualquer problema. Não há gigante que seja grande demais para Ele. Não há montanha que seja enorme demais para Ele. Ele é o Deus criador de tudo. Senhor, entre com providência nas nossas vidas, Senhor. Cure aquele que precisa ser curado, ó Pai. Traga alívio para aquele que está oprimido, Senhor. Traga recursos para aquele que está passando por um momento de escassez. Deus, traga paz àquele que está em momento de guerra, Senhor. Cuide da tua igreja, cuide da tua noiva, Senhor. Nós te pedimos, nós te imploramos isso nesta manhã, Senhor. Nós pedimos a Ti porque nós sabemos que o Senhor pode. O Senhor é a fonte de água viva, de água cristalina, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Aleluia, aleluia. Tu és o poderoso Deus, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor diz que Jesus teve um encontro com uma mulher de Samaria. Encontro este que, ao você ler a Bíblia, você percebe que foram alguns minutos, uma simples conversa. E olha como que uma vida pode ser mudada quando essa vida encontra-se com Jesus, com o Senhor Jesus, em alguns minutos. Existem coisas na nossa vida, coisas materiais, que para a gente ter o resultado dela vão-se anos, não é? Uma faculdade, X anos, uma construção de uma casa, X anos, a construção de um empreendimento, X anos. Agora olha que incrível, você saiu da sua casa, veio à casa de Deus, e você sabe que neste lugar você tem um encontro real com Jesus Cristo, e para que Ele mude a sua vida, basta uma palavra, alguns segundos.
Então fique com os seus ouvidos atentos, porque Deus já está falando nesta manhã. Ele tem muito mais para a sua vida. Se assim você crê, aplauda o Senhor dando glória a Deus, dando aleluia, oh glórias, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. Amém. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele que aqui estamos, mais um dia, mais esse presente que o Senhor nos concede. Já pela manhã, no primeiro dia da semana, no primeiro ato nosso, aqui estarmos, louvando e engrandecendo ao Senhor. Já louvamos, já cantamos ao Senhor, dizendo, como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta a ti em adoração. Ai, que coisa mais maravilhosa, é nós podermos estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluias. Eu gostaria de ler com você nesta manhã, nos Salmos, no Salmo de número 128, que diz, feliz o lar que ama a Deus, glórias ao Senhor. E é um cântico de peregrinação. O povo, enquanto peregrinava, o povo cantava, o povo louvava, e não é diferente hoje, nos dias em que nós vivemos. Eu estarei lendo os ímpares e a igreja lendo os pares. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Adoramos o Senhor por essas promessas maravilhosas, que são fiéis, que são verdadeiras, que são dignas de toda aceitação. Ah, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos faz habitar em segurança. Com o Senhor nós saltamos muralhas. Ó Deus, vem abençoar a cada um que aqui se encontra nesta manhã. Aqueles que depois, porventura, estarão, Senhor meu Deus, ouvindo, Senhor meu Deus, a tua palavra. Ah, meu Senhor e meu Deus, obrigada por esse privilégio. Realmente é um privilégio que tu nos concede, estar na tua presença, louvando, engrandecendo o teu nome. Ah, como nós podemos sentir a alegria do teu Santo Espírito. Receba, Senhor, o nosso culto desta manhã, que suba como cheiro suave as tuas narinas, Senhor, que tu venha aceitar o nosso culto e que tu manda sobre nós, Senhor, uma bênção tal, que dela advenha maior abastança, que nós possamos também abençoar outros, Senhor. Sejamos nós uma bênção, como diz a tua palavra, sê tu uma bênção. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar de tudo aquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tu tem projetado para cada um de nós, porque tu é aquele que nos ama. Se há alguém no nosso meio, Senhor, desempregado, abre portas. Meu Deus, se há alguém enfermo, cura, porque a tua palavra diz que tu já levou sobre si na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades, e diz ainda que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ó Deus, nos dê graça, nos ajuda. Se há algum no nosso meio angustiado, Senhor, tu és, ó Deus, aquele que troca, Senhor, tira toda a cinza e coloca óleo de alegria, Senhor, nos corações. Ah, como é bom servir ao Senhor. Meu Deus, contigo, Senhor, nós
nós sabemos que podemos todas as coisas, porque Tu nos fortalece. Obrigada por esta manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, por poder estar cultuando a Ti, Senhor. Deus maravilhoso, guarda-nos debaixo das Tuas potentes asas, a cada dia, Senhor, porque nós não sabemos, ó Deus, até quando, mas enquanto nós estivermos fôlego de vida, Senhor, queremos louvar ao Teu nome, desfrutar, Senhor, de todas as bênçãos que Tu tem dispensado para cada um de nós. Ensina-nos a fazer melhor escolha, a cada dia, Senhor, meu Deus, escolher estar na Tua presença, porque tudo passa, Senhor, o mundo passa com a sua consciência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Obrigada, meu Deus, o meu coração transborda de alegria nesta manhã, por poder estar no Teu altar, por poder adorar o Teu nome, por poder adentrar as Tuas portas com louvor, em Seus átrios com hinos. Te louvo pela vida de cada um que aqui está nesta manhã, reunidos, unidos como um corpo, Senhor, somente para adorar o Teu nome que vive e reina para todo sempre. Abençoa ricamente a Tua igreja, com todas as sortes de bênção, ó Pai, em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Podeis vos assentar. Esse salmo, um salmo tão lindo, feliz o lar que ama a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Busca. É cada dia, é todos os dias, é uma busca. Nós buscamos estar na presença do Senhor. Somos faltosos, sim, mas a cada dia, a cada amanhecer, nós pedimos ao Senhor: Senhor, ajuda-me a ser melhor que ontem. Ajuda-me a fazer a Tua vontade, porque fazendo a vontade do Senhor, nós estaremos desfrutando de todas as bênçãos, e Ele preparou para nós coisas grandes, coisas maravilhosas. Um plano maravilhoso, como diz lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, um plano de paz, um plano de bênção, para vos dar o fim que esperais, para que nós possamos ter uma vida e vida com abundância, não isenta de problemas. Problemas nós temos sim, mas o Senhor está conosco e diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Inclusive hoje o Senhor está conosco, nos dando graça, nos dando força, para nós irmos vencendo a cada dia. Por isso que nós buscamos andar nos caminhos do Senhor. Diz ainda: comerá do fruto do teu trabalho. Como é maravilhoso, né? É maravilhoso nós sabermos, nós já passamos por dificuldades e sabemos que o Senhor cuida de nós no deserto, na montanha, no vale. Já passamos sim por dificuldades de termos que sermos ajudados por alguém. E assim nós podemos ver que o Senhor tem nos amado em todas as épocas da nossa vida. Mas como é gostoso nós comermos do trabalho das nossas mãos. Como é gratificante, né? E que sejamos sábios, que sejamos gratos ao Senhor. Quando recebermos o nosso salário, nossos rendimentos, nós não ficarmos: ai, salário de miséria, isso não dá. Não, agradecermos ao Senhor, sermos fiel no pouco, porque o muito, sobre o muito o Senhor nos colocará. Deus, Ele é maravilhoso. Diz assim: comerás do fruto do teu trabalho, feliz serás. Como é gostoso sermos felizes, né? Mas ser feliz como? Só em Jesus. E como ser feliz em Jesus? Dá teu fardo a Ele. Tem um hino tão lindo que diz: dá teu fardo a Jesus, as trevas fará em luz. Em Cristo um abrigo terás no perigo. Ó, dá teu fardo a Jesus, lançando sobre Ele toda a nossa inquietação, todo o nosso cuidado, porque a nossa vida é feita de fases. Muitas vezes estamos no verão, outras vezes na primavera, outras vezes no outono ou até mesmo no inverno, mas crendo que aquele que nos chamou é aquele que dá vitória em todas as épocas da nossa vida. E nós somos felizes sim, crendo nele, já olhando para Ele, já vendo pela fé
e Ele é fiel para fazer cumprir nas nossas vidas. Olha que lindo, comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Prosperidade não diz só em dinheiro, e é muito bom para nós darmos conta do que nós precisamos comprar, do que nós precisamos pagar, mas prosperidade diz também prosperidade física, saúde. Como é gostoso nós termos saúde, nós podemos levantar, nós dormimos. Eu creio que aqui nesta manhã não tem ninguém que passou a noite precisando de um aparelho respiratório para poder respirar. Respiramos toda noite o ar que o Senhor nos deu. Podemos dizer como Davi: deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Parece pouco para você? Dá uma pesquisada. Pessoas que têm problemas, precisam de aparelhos, não tem noites maravilhosas como nós temos. Esse é o nosso Deus. Nós temos muito que agradecer ao Senhor. Somos prósperos em muitas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Somos mais do que felizes. Nós estamos aguardando novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós temos uma viva esperança. Ainda aqueles que perderam seus entes queridos, mas podem crer que lá você vai ver, como diz aquele louvor: lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. E que marcas são essas? As marcas de amor por você e por mim. Um Deus maravilhoso. E aí continua dizendo: tua esposa será como videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Como é maravilhoso, né? Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Temei ao Senhor, vós todos os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o buscam. Salmo 34, como é maravilhoso temer ao Senhor e descansar nele, que nós não teremos falta de nada, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que completes a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe desde Sião. E o Senhor te abençoe desde Sião pode ser interpretado como desde o lugar onde Jesus foi crucificado, do dia em que você o entregou a sua vida para Ele. Que o Senhor te abençoe todos os dias da sua vida. Olha que coisa maravilhosa, sabermos que temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Que alcances a felicidade dos filhos dos teus filhos e veja a paz sobre Israel. Que tenhamos paz em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio a tantos problemas, mas nós temos paz com Deus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas almas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo o abençoe, que você tenha um dia de bênção, de vitória, que você possa ter uma semana de vitória, mais uma semana, porque nós podemos dizer a cada dia: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma salva de palmas àquele que merece. Paz do Senhor, amados. Louvado seja sempre Deus, o Senhor. Nós temos razões para agradecê-lo, porque Deus nos trouxe aqui nesta manhã para receber o nosso culto. Nós já ouvimos falar nesta manhã sobre a nossa decisão de servir ao Senhor. A nossa decisão de vir à casa do Senhor.
Poderíamos ter feito como algumas pessoas, tirar o domingo para dormir. Tirar o domingo para dormir é perda de tempo. E deixar de vir à casa do Senhor, cultuar ao Senhor, amados. Não há nada melhor que isso. E a prova disso é que o salmista disse que se alegrava pelo fato de alguém dizer: vamos à casa do Senhor. Tantos pretextos que são postos para tentar justificar a ausência na casa do Senhor. Até parece que algumas pessoas não, apesar de serem crentes, elas não sentem falta da presença do Senhor. Parece que elas não sentem a necessidade de cultuar ao Senhor. Nós temos tido a possibilidade de transmitir esse culto para que mais pessoas sejam abençoadas. E nós sabemos que para alguém ser abençoado ou abençoada, basta recepcionar apenas uma palavra e tudo pode mudar na vida dessa pessoa. Mas para algumas pessoas, aquelas que são membros desta igreja, esse culto não pode ser transmitido para essas pessoas. As pessoas que congregam nessa igreja, elas devem vir aqui no santuário. Talvez até nós vamos pensar um pouco sobre isso, sobre a questão da transmissão do culto. Se nós vamos transmiti-lo ao vivo ou não. Porque nós temos que, como pastor, de acompanhar um pouco o pensamento das pessoas. Se as pessoas estão com preguiça de vir ao santuário, e a preguiça é um demônio. É lamentável, né? Que a preguiça vença as pessoas jovens, sadias, que não estão trabalhando, necessariamente trabalhando. Nós sabemos que muitos, eles deixam até o serviço para esse horário do culto, para tentar justificar a sua ausência. Mas isso é lamentável, amados, porque nós não falamos obrigação, nós falamos direito. Nós temos ainda o direito de culto, o direito de nos reunirmos na casa do Senhor e cultuarmos ao Senhor. Nós não viemos aqui assistir o culto, nós viemos aqui prestar a nossa adoração ao Senhor. Nós viemos aqui abrir o nosso coração e agradecer a Deus, amados, porque grandes coisas Deus tem feito por nós. Na vida de todos, Deus tem agido. E é por isso que nós estamos aqui, nesta manhã de domingo, juntos, para celebrarmos a Ele, o Senhor. Nós já ouvimos nesta manhã sobre o Deus de promessa. E a Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tudo aquilo que prometeu, Deus é fiel para cumprir. Não somente uma parte daquilo que Ele prometeu. É por isso que nós nos alegramos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso lembrá-los que todos nós enfrentamos problemas, porque os problemas são inerentes à vida humana. Mas a palavra registra o que Paulo diz: as aflições desta vida são leves e passageiras, ou seja, nós temos condições de suportar essas aflições com a graça de Deus, amados. E assim como elas surgiram, assim elas também vão desaparecer. Não há mal que dure para sempre.
nenhum mal vai durar para sempre, tudo passa, exceto a misericórdia do Senhor, ou as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículo 16 e 17. Ouça bem o que diz o texto. Disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. 17. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Louvado seja Deus, amados. Oremos. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer nesta manhã, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor, a tua proteção e pelos teus livramentos. Pai, nós temos tido um propósito de colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, servirmos ao Senhor com alegria, com integridade e sermos usados em tuas mãos, Pai. E nesta manhã nós estamos aqui na tua casa, com ansiedade no nosso coração, com alegria no nosso coração para ouvirmos a tua palavra. Aqui viemos para cultuarmos ao Senhor, trazendo esse anseio de adoração no nosso coração. E queremos, Senhor Deus, que o Senhor use de misericórdias e venha ministrar a tua palavra aos nossos corações e nos ajudar, e nos abençoar e nos levantar nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, nós vimos o profeta Eliseu falando para uma certa mulher de Sunem, uma mulher sunamita. E nós temos que pensar que um pouco antes desse acontecido, Deus havia falado com o profeta Elias e determinado que ele ungiria Eliseu para que Eliseu fosse o seu sucessor. Quando Elias falou com Eliseu sobre esse assunto, sobre essa sucessão, e não é fácil suceder alguém como o profeta Elias. Mas Eliseu de pronto, quando foi chamado, ele deixou tudo o que estava fazendo, ele estava trabalhando. E quando nós olhamos na Bíblia sobre isso, nós vemos que Deus sempre tem uma chamada para pessoas que estejam trabalhando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não tem projeto com o preguiçoso. O preguiçoso e o medroso, eles não têm chance, não têm oportunidade com Deus, exceto se mudarem de espírito, se agirem diferente. E Eliseu fora chamado e seguiu a Elias, e ele sabia que Elias seria arrebatado, porque o próprio Elias o disse, e ele ficou bem de perto. Onde Elias ia, Eliseu estava junto, entre aspas, colado nele, porque sabia que seria arrebatado logo ou em breve, e que ele, Eliseu, assumiria um grande ministério perante a nação. E a Bíblia diz que eles caminhando, passaram por vários lugares, e em um certo momento eles chegaram à beira do Jordão, do rio. E Elias, a Bíblia diz que ele toma a capa, dobra a sua capa e bate no rio. Quando ele bate nas águas do rio, as águas se abrem. E eles passam no seco, a pés no seco. E Eliseu está vendo tudo aquilo e aprendendo com Elias, porque seria o seu sucessor, o profeta. E em dado momento,
Elias fala para Eliseu: olha, logo eu serei tirado de ti, pede o que queres. Para pedir para ele, Elias. Eliseu disse assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias disse: pediste algo muito difícil, mas vamos fazer o seguinte: se você me ver quando eu for arrebatado, quando eu for levado pela carruagem, você vai receber. Porém, se você não ver, você não vai receber. Automaticamente, o profeta Eliseu, ele não poderia sequer piscar naquele momento, porque ele poderia perder aquilo que ele havia pedido. Mas ele viu quando Elias foi levado, foi assunto aos céus, e a Bíblia diz que a capa de Elias caiu ao chão. Eliseu está do outro lado do Jordão, porque ele passou, o rio se abriu, e ele passou porque o rio se abriu quando Elias tocou as águas. Agora ele estava do outro lado do Jordão, precisava vir para o lado de cá, mas ele tinha a capa de Elias. A Bíblia diz que ele toma aquela capa e ele diz assim: onde está o Deus de Elias? E com aquela capa ele bate nas águas do rio, o rio se abre e ele passa. Cruza aquele rio, o rio se abriu. Essa era a prova de que Deus iria usar a vida de Eliseu, assim como usou a vida de Elias. Nós lemos os versículos 16 e 17, em que ele falou dele, ele falou na sua palavra que aquela mulher, ela iria receber uma bênção do Senhor e que ela teria o filho em 1 ano. E nós lemos o 17 que se cumpriu. Aí nós voltamos no capítulo 17 do primeiro livro de Reis e nós vemos o antecessor de Eliseu, Elias, dizendo assim, ó: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O que eu quero demonstrar para vocês nesta manhã: em nenhuma dessas ocasiões o profeta falou e disse: assim diz o Senhor. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele trazia uma palavra da parte do Senhor, uma profecia da parte do Senhor, e ele dizia, registrava desta forma: porque assim diz o Senhor. Nestas duas ocasiões, Elias falou primeiro, segundo a minha palavra. Ele diz, não vai chover. E ficou muitos meses sem chover. E ele diz, segundo a minha palavra. No caso de Eliseu, ele fala também desta forma. Aquela mulher, nós vamos entrar no assunto, e ela também recebe aquela benção. E eu fico pensando, o que a fé pode fazer? A fé de Elias impactou a atmosfera. Ela adentrou no mundo natural e Deus cerrou os céus, chancelando o que Elias havia falado. E nós vamos ver que lá na frente, anos depois, ele ora e Deus responde dos céus e manda chuva. O versículo 5, ele começa a falar sobre esse episódio e vai até o 37, vários versículos. E a Bíblia diz que Eliseu, ele esteve em Sunem,
E ali ele se tornou conhecido de uma mulher rica. Aquela mulher rica o convidou para que fosse à sua casa. E ele ali esteve, e ela disse ao marido dela que ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E ela, com o marido, ela conversa e fala: vamos fazer um cômodo a mais, um quarto elevado, para que quando esse homem temente a Deus venha a Sunem, ali ele possa se hospedar. E fizeram desta forma. E às vezes que Eliseu se dirigiu àquela cidade, ele se hospedava na casa dessa senhora. Até um momento que ele se sente muito agradecido por aquilo que aquela mulher estava fazendo em seu favor e em favor do seu auxiliar Geazi. E ele resolve perguntar para aquela mulher se tinha alguma coisa que ele poderia fazer em seu favor. Falando com o rei, falando com o comandante do exército, a mulher não disse a ele que não tinha falta de nada, que a sua vida estava normal e que ela não tinha nenhum pedido para fazer ao rei ou ao comandante do exército. Então Eliseu, ele começa a conversar com Geazi. E ele pergunta para Geazi o que poderia estar faltando com essa família ou nesse lar. Geazi diz: essa mulher é rica, seu marido é velho, idoso, eles não têm filho. Eliseu diz: vai chamar a mulher. A Bíblia diz que a mulher chegou à porta do quarto e Eliseu disse o que nós lemos: daqui a 1 ano você terá uma criança. E eu fico pensando como Deus é tremendo. E a Bíblia diz que Deus, ele faz aquilo que lhe apraz. Ou seja, Deus cumpre a sua vontade na nossa vida para nos fazer alegres e felizes com Ele, para nos abençoar. A mulher sabia que tinha uma limitação ou impossibilidade, porque o seu esposo já era velho. E é gozado que Deus age desta forma, sempre na contramão. Eu disse semana passada que Deus usou um menino chamado Davi para vencer Golias, o campeão filisteu das guerras. E sempre nós vemos Deus agindo aqueles que não são, aqueles que não têm, aqueles que não podem. Porque o querer, semana passada eu li, tanto o querer como o realizar pertence ao Senhor. Tanto o querer, tanto o realizar, ou seja, dar cumprimento àquilo pertence a Deus. No caso dessa mulher, lógico que ela queria ter um filho. Um lar sem uma criança não completa a alegria do casal. E ela tinha um desejo, queria ter essa criança, mas era uma situação que ela já tinha se dado por vencida, que ela não teria esse filho. Mas nós falamos que o querer e o realizar é de Deus, é Ele que faz. E quando Deus, amados, se volta para nós, milagre vai acontecer. Porque é o Senhor que faz o milagre acontecer. Às vezes nós temos tantas impossibilidades, vemos tantas impossibilidades e nos esquecemos de que para
Deus não há impossibilidade. O Salmo 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para você que tem pensado que o seu momento já passou, que ficou no passado, lembre-se disso: na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele, o Senhor, é a minha rocha, e nele não há injustiça. Não há injustiça no Senhor, amados. Essa criança nasce porque havia ali uma palavra do homem de Deus sobre aquela situação. Daqui a um ano, você vai abraçar essa criança. E a Bíblia diz que quando completou um ano, aquela criança nasce. E nós muitas vezes nos esquecemos do que Deus tem nos prometido, de que Deus é o Senhor e tem o controle de tudo em suas mãos, e que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer. A palavra nesta manhã, amados, é que Deus está gerando o milagre dele na sua e na minha vida. Havia uma impossibilidade, mas quando Deus entra em ação, o milagre acontece, amados. Nós temos que saber isso. Nós não podemos só ouvir isso. Nós temos que ter consciência disso. A Bíblia diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um justo pode muito em seus efeitos. Josué, numa batalha, ele terminando o dia, a escuridão faria com que os inimigos conseguissem fugir daquela batalha. A Bíblia diz que Josué, ele ora a Deus e pede para Deus parar o tempo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do general Josué e parou o tempo. Por quase um dia inteiro, aqueles exércitos lutando e o tempo parado, até que finalizou o dia com a vitória do povo de Deus, amados. Nós precisamos saber disso. Quantos levantes a igreja do Senhor não tem enfrentado nesses mais de 2000 anos? Muitos. Mas eu disse, a vitória é do povo de Deus, e nós somos povo de Deus, amados. É por isso que temos que tomar posse da nossa vitória. Nós vamos enfrentar desafios sempre, amados, um atrás do outro. Eu falo que um problema está ali, o outro está na esquina, esperando chegar a vez dele. Não tem problema, conosco está o Senhor. O Senhor é maior, sobre tudo, sobre todas as coisas. E o menino nasceu, cresceu, sadio. De repente, aquele menino passa mal, quando estava com o pai no trabalho. O pai o envia a sua mãe, e a Bíblia diz que ali a mãe ficou cuidando dele, mas ao meio-dia, aquele menino vai a óbito. Ele morre ao meio-dia. Aquela mulher, ela não aceitou isso numa boa. Ela não aceitou a morte daquele menino numa boa. Ela pega o corpo do menino, coloca no quarto ali na cama
do profeta, não fala nada para seu esposo. Só fala assim: me prepara um serviçal, uma jumenta, eu quero ir até o homem de Deus. Ele diz: mas por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal, quero ir até o homem de Deus. E ela fez assim. Foi até o homem de Deus, lá no Monte Carmelo. Eliseu a vê chegando, envia Geazi, seu auxiliar, para conversar com ela, e disse assim: quando se encontrar com ela, pergunte como está o seu marido, como ela está e como está a criança, o menino. E Geazi fez esta pergunta para a mulher sunamita: como você vai? Como está o seu marido? Como está o seu filho? Perguntou sobre a família toda, né? E a mulher disse assim: tudo vai bem. Isso que é fé, né? Isso que é fé. Porque ela só tinha um filho. Vocês se recordam da viúva de Naim? Ela só tinha um filho. Uma choradeira tremenda naquele velório, porque as suas esperanças estavam indo embora, até que chegou ali o dono da vida, e a Bíblia diz que ele toca ali, para aquele cortejo, toca no menino, e devolve a vida àquele menino, e aquele povo que estava chorando, aquele choro, ele se transforma em gozo, em alegria, como nós ouvimos nesta manhã, óleo de alegria. E esta mulher, ela diz: vai tudo bem, falando para o profeta e também falando para Geazi. E ela vai até o profeta e ela fala algumas coisas. Ela diz para ele assim: eu te pedi filho? Alguma vez eu te pedi filho? Eu pedi para você que eu queria ter um filho? Ela fala dessa forma: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ela estava cobrando do profeta Eliseu a morte do menino. E Eliseu, ele determina ao seu auxiliar, ele entrega o seu bordão para o seu auxiliar e diz assim: vai até a casa onde está o menino, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E o auxiliar foi, a mãe do menino ficou com Eliseu, estavam indo para o mesmo local. A Bíblia diz que Geazi passou a eles, e que Geazi, ele pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe avisou e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Ou seja, Geazi foi ali, ele fez todo o ritual que deveria fazer com aquele bordão e nem sinal de vida, nada. O menino estava morto. Nós precisamos saber, amados, que tem situações que aparentam estar mortas. E que às vezes nós podemos até ouvir uma notícia dessa: o menino está morto, ou aquela situação está morta. Mas nós não podemos nos abater. Nós temos que agir como essa mulher agiu. Ela diz: a criança está morta, mas tudo está bem. Tudo está bem não porque a criança estava morta, o menino estava morto, mas porque ainda havia esperança. Porque em Deus sempre, sempre, sempre haverá esperança. Para nós, para quem quer que seja.
haverá esperança. Sempre haverá esperança. E a última palavra vem do Senhor, amados. A última palavra, ela não vem do médico, porque o médico tem os seus conhecimentos mais limitados. O médico, ele não tem o poder de operar milagre. Quem opera milagres? Só o Deus dos céus. E às vezes, a pessoa vai ao médico e tem ali uma resposta um pouco chata. Não tem solução para isso. Não tem como mudar esse quadro. Ou em outras áreas da vida, pode acontecer dessa forma. Mas nós não podemos nos prender àquilo. Eu já testemunhei que uma certa senhora, ela estava com um problema de saúde e ela não conseguia pegar um copo assim sem derramar a água dele. E ela foi no médico, o médico falou para ela: a senhora já tem uma certa idade. Eu lamento dizer para a senhora, não tem solução para isso. A senhora vai ter que se adaptar, se acostumar com isso. Ou na hora de tomar um copo d'água, ou um refrigerante, ou um café, põe uma quantidade menor, porque a senhora não vai parar de tremer. Falou o que ele poderia falar. E aquela senhora diz assim: opa, eu sou crente no Deus que criou os céus e a terra. Eu sou crente no Deus que me trouxe à existência. Eu sou crente no Deus que já me abençoou com todas as sortes de bênção, até mesmo antes de eu nascer. Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu não aceito essa palavra. Deus vai me curar. Foi cultuando, buscando a Deus. E no dia do retorno, o médico olhou para ela e falou: mas hoje a senhora não está tremendo mais? O que aconteceu? Ela disse assim: aquele Deus do céu, Ele entrou com providência na minha vida e eu fui curada. Amados, a nossa esperança, ela sempre deve estar no Senhor. Nós não podemos titubear entre dois pensamentos. O homem natural, quando ele tem um problema a ser resolvido, ele atira para todos os cantos. Toma isso, o cara toma. Come aquilo, o cara sempre buscando uma solução. Ó, vai lá em tal cidade que tem uma pessoa ali que faz isso. O cara vai para lá e pula para lá e gasta tudo que tem. Faz igual a mulher do fluxo de sangue. Gastou tudo, perdeu tudo e não arrumou uma solução, não foi curada. Até o dia que ela propôs no coração: eu vou estar com Jesus. E se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curado, e assim aconteceu. Nós não podemos nos esquecer que tem um Deus nos céus que zela da nossa vida. Olha que coisa estranha o que vai acontecer agora. Eliseu, ele toma o menino morto que estava ali sobre a cama, ele fecha a porta e ele ora ao Senhor Deus. E ele sobe na cama em cima do morto, a Bíblia diz que ele deita em cima do morto, mão com mão, olho no olho, nariz com nariz, boca com boca. E quando nós voltamos para o profeta Elias, lá no capítulo 17, ali em relação ao filho daquela mulher de Sarepta, da viúva de Sarepta, vocês lembram que aconteceu o mesmo com o seu antecessor. O menino morreu, ele deitou sobre o menino, orou e Deus devolveu a vida para o menino. Elias lá na casa da viúva de Sarepta. Agora é Eliseu na casa da mulher rica. Subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Não é meio estranho? É meio estranho, não é? Ou só eu que acho isso aí estranho?
Ele não havia orado, mas agora ele quis fazer este ritual. Deitou-se sobre o menino, porque ele sabia que Deus ia operar um milagre. Ele coloca as mãos sobre a mão do morto, rosto com rosto. Imagine você assistindo uma cena dessa. A princípio, nós acharíamos estranho, né? E a Bíblia diz que ele se levantou, andou uma vez no quarto, andou de lá para cá, tornou a subir ele, estendeu sobre o menino, da mesma forma. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, Ele faz da forma que Ele quer. Da forma que Ele quer. Não da nossa forma. Nós nos prendemos a hábitos. Nós nos prendemos a coisas lógicas. Isso vai acontecer porque foi feito isso. Deus não age assim. Deus age da forma que Ele quer, usa quem Ele quiser e faz o que Ele quiser. E o menino abriu os olhos, ou seja, Deus devolveu a vida ao menino. Deus fez com que aquilo que parecia impossível se tornasse realidade. Olha aqui o 17. O profeta Elias, lá no capítulo 17, no versículo 21, diz assim: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te, faças a alma deste menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Eu li-lhe, o Senhor ouviu a voz de Elias. Será que Deus ouviria a nossa voz, amado? Será que Deus ouviria a nossa oração? Ou nós, olhando para Elias, estamos muito distantes dele? Quando nós vamos olhar na Bíblia, a Bíblia diz assim: Elias era uma pessoa igual a nós, sujeita aos mesmos desafios, mesmos anseios, mesmas dificuldades. E fez tudo isso aí. Ele orou, e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Elias. João, o evangelista, ele trouxe algo muito importante para a nossa fé, porque às vezes nós nos deparamos com problemas que aparentemente não têm solução. Não só eu, todos nós enfrentamos problemas desse tipo. E nós oramos, às vezes oramos por várias vezes, e parece que nada acontece. Parece que nada acontece. E parece que nós vamos nos acostumar com aquilo. É isso que não podemos fazer, nos acostumar com aquilo. Agora, João disse assim: todas as nossas petições são ouvidas
pelo Senhor. Todas, sem exceção, são ouvidas pelo Senhor, e Ele responde todas aquelas que são realizadas de acordo com a sua vontade. Ou seja, ainda que temos orado algum tempo, nós não podemos desvanecer. Nós temos que crer que quanto mais oramos, mais depósito nós temos com o Senhor. Eu disse nesta manhã que não há mal que dure para sempre. Nenhum mal dura para sempre. Ele agiu de uma forma estranha, mas o que importa não é a forma. Não é a forma que importa. O que importa é o resultado. Foi estranho se deitar sobre o menino morto? Foi estranho. Foi muito estranho. Mas ele faz isto alicerçado na oração. Primeiro ele ora. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Ele faz esse ritual de deitar sobre o menino, mas antes ele tinha orado, clamado, apresentado a Deus aquela situação. Veja que a mãe desse menino, ela foi muito sábia com essa situação. O normal, ao acontecer a morte do menino, seria ela abrir a boca, chorar e dizer que tudo estava perdido. Seria ela contar para o marido, para os seus funcionários, para os vizinhos, para o mundo. Seria, se fosse na atualidade, ela iria lá no Face e digitaria, se sentindo muito triste, com uma lágrima no rosto, assim. Sempre eu estou vendo isso aí. As pessoas vão lá nas redes sociais e dizem assim, se sentindo muito triste, e põe um rostinho com uma lágrima. Sem motivo nenhum. Sem razão de ser. Porque nós nos esquecemos as promessas do Senhor. Aliás, nós nos esquecemos que temos Senhor a nosso favor. Porque quando olhamos para a Bíblia diz assim, com a aflição vem o resgate, vem a solução com a aflição. Essa semana eu atendi uma senhora e ela estava desanimada com um fato que ainda nem aconteceu. Uma coisa que pode acontecer lá para o ano que vem, ela já estava triste essa semana. Ela disse assim, essa notícia para mim foi como um balde de água gelada se tivesse jogado em mim. Ou seja, o pior, foi como se eu tivesse trancada dentro de uma câmara fria. Eu falei, por que você está se preocupando? Vamos ver o que a Bíblia tem para você sobre o assunto. A Bíblia diz que com a aflição vem o escape. Às vezes nós não conseguimos entender isso, né? Esse versículo da Bíblia está dizendo assim, do momento que o problema, a aflição, a dificuldade se ativou, passou a existir para avançar contra a sua vida. Esse próprio problema ele está trazendo, ele mesmo já está trazendo escape. É por isso que eu creio em Deus, amados. Sem dúvida, Deus pode fazer qualquer coisa em favor dos seus servos. Deus ouviu Josué e parou o tempo. Nunca houve uma outra situação dessa. Como pode Deus ouvir a voz de um homem e dar um freio na rotação da terra?
Veja que as nossas possibilidades são muitas, muitas. Existem muitas, infinitas possibilidades que nós podemos alcançar no Senhor. Muitas, infinitas. Deus tem a sua forma de agir. Alguém já disse assim: ainda não é o fim. Porque no fim, tudo se resolve. Todas as coisas se resolvem. No fim daquilo, tudo se resolve. E por que nós sabemos que tudo se resolve? Porque a Bíblia diz que Deus é o único que conhece o fim desde o começo, desde o início. Deus conhece o fim desde o começo. E a Bíblia diz mais: é melhor o do que o início das coisas. O quê? O fim. Melhor o final do que o início das coisas. E Deus conhece o final desde o início. Amados, vocês estão aqui comigo? A Bíblia diz que Eliseu ele chama Geazi, e ele chama a mulher, a mãe do menino, ele entrega o menino, a mulher lança aos pés dele, se prostra em terra, toma o seu filho e sai. O marido daquela mulher, os seus serviçais, eles não estavam aqui. Então a mulher, o que ela teve? A pastora deu uma palhinha sobre alguns hinos. Tem uma canção muito antiga que diz assim: conte os seus problemas. Nesse pontilhado, quem aparece aí? Deus. Conte a Deus os seus problemas. É fato que quando nos deparamos com um problema, nós até pensamos que o nosso problema seja o maior problema do mundo. Que ninguém no mundo, nem no passado ou no futuro, vai enfrentar uma situação tão difícil. Pensa-se até dessa forma. Mas isso não é a realidade. Quando nós vamos para a Bíblia diz assim: os seus irmãos do passado, as outras gerações, elas enfrentaram problemas semelhantes aos seus. Não parou por aí. E venceram. E é por isso que a Bíblia nos qualifica como mais do que vencedores. Cirso, você é mais do que vencedor. Eu preciso saber disso. Fulano, você é mais do que vencedor. Fulana, você é mais do que vencedora. Igreja, você é mais do que vencedora. Nós não podemos nos esquecer que o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, também é o nosso Deus, amados. Ele age em nossa vida assim como agiu na vida desses homens e de outras pessoas nos registros da Bíblia. Porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e eternamente. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Além disso, nós estamos na dispensação da graça. O que isso significa? Significa muito para quem lê a Bíblia. Né? Quando nós estávamos nas outras dispensações, inclusive da lei, quem servia a Deus tinha uma limitação e um distanciamento para Deus. Não podia se aproximar de Deus. Na dispensação da graça, não.
A Bíblia diz que com o sacrifício de Jesus no Calvário, o véu do templo se rasgou e todos passaram a ter acesso a Deus se assim quiserem. Toda pessoa, qualquer pessoa, pode abrir o coração para o Senhor, contar a Ele. Por que nós temos dificuldades para contar a Deus os nossos problemas? Nós temos dificuldade. Às vezes nós não temos dificuldade para contar para um amigo, mas nós não paramos para contar para o Senhor os nossos problemas. Essa mulher, ela tinha uma situação aqui, humanamente falando, impossível de ser resolvida. Mas ela foi no lugar certo, ela foi até o homem de Deus. O homem de Deus, ele foi usado nas mãos do Senhor e o menino ressuscitou. O menino foi ressuscitado. Aquela família foi abençoada. Aquela família pôde testemunhar das grandezas do Senhor. E nós podemos testemunhar das grandezas do Senhor, amados. Porque Deus tem feito muitas coisas boas em nossas vidas. E nós precisamos aprender, amados, a festejar, a celebrar todas as vitórias que Deus tem realizado na nossa vida. Amém? Vamos orar, amados. Semana que vem nós teremos nosso culto de missões. Estaremos aqui em nome de Jesus para cultuarmos a Ele, para agradecermos a Ele. Não há impossibilidade para aquele que serve ao Senhor. Há uma pergunta na Bíblia assim: seria possível Deus nos preparar um banquete no deserto? Com certeza. Com certeza. O dono da vida agiu em favor dessa mulher, dessa família, essa família foi abençoada. Coloque nas mãos do Senhor os seus problemas, seus anseios, suas limitações e deixa Deus agir em seu favor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, eternas tuas misericórdias e a sua bondade de geração a geração. Quero te louvar por esta data, pela vida dos teus filhos. Quero te louvar pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Quero te louvar pelo dom da vida, pela saúde, Senhor Deus. Peço a Ti que nesta manhã o Teu povo seja abençoado pelo Senhor, nos quatro cantos desta terra e deste mundo. Que o Senhor esteja visitando o Teu povo, curando, libertando, transformando, dando graça e força. Aleluia, a Tua palavra nos diz, aleluia, oh Pai, que as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós para nos abençoar. E nós cremos nisso, nós cremos no Senhor e por isso oramos. E o Senhor nos dê um dia de domingo abençoado, um dia de paz e de alegria, de comunhão contigo. Abençoa cada lar, cada família. Cura, ó Deus Santo, os doentes, enfermos. Dai-nos uma semana de bênção, abençoa a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade. Abençoa, Pai Santo, o presidente desta nação e a sua família, as autoridades, os órgãos. Ó Deus Santo, abençoa cada lar, supre, ó Deus, as necessidades dos teus servos com abundância. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e por fé desde já te agradecemos. Amém.
E o grande amor de Deus o Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam em nossos corações, e que todos juntos com alegria possamos dizer amém. Deus abençoe a todos, amados.